Texto do Evangelho correspondente à liturgia do dia 13 de agosto de 2021, terça-feira. Querido irmão na fé, eu te saúdo fraternalmente e te convido a concentrar na proclamação e meditação do Evangelho agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente, para o outro lado da margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram que era Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste, e todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, entre as reflexões que se pode fazer sobre o texto proclamado hoje, podemos pensar a respeito do medo. O único fator que impede as pessoas que estão ao redor de Jesus de viver o que ele tinha para elas era o medo. O medo desestabiliza o comportamento na barca, o medo leva Pedro a afundar. Então, ao longo da descrição desse texto, o medo é o fator decisivo para atrapalhar os discípulos na caminhada com Jesus. Bom, sobre o medo nós podemos pensar que se trata de algo normal, comum em nós seres humanos. É impossível que em algum momento da vida nós não sintamos medo. Ele faz parte da nossa estrutura como seres humanos. O problema é quando esse medo se torna maior do que a confiança em Deus. Então, gente, o medo e confiança em Deus, eles devem coexistir. O que não pode acontecer é que esse medo ele se sobreponha à confiança que a gente tem em Deus. Quando Pedro tinha os olhos fixos de Jesus, quando confiava nele, seguia em frente. Quando o medo veio e foi maior que essa confiança em Jesus, ele afundou. Então, não tenha medo de ter medo. O medo faz parte da tua estrutura, mas não permita que a tua confiança em Deus seja menor e o medo seja maior que ela. Então, convivendo com o medo, nós vamos conservá-lo menor do que a nossa confiança em Deus, e assim nós não seremos impedidos de caminhar com Jesus. O medo pode atrapalhar muito a nossa caminhada de vida, nos impedir de sorrir, de buscar os sonhos, de seguir Jesus, de realizar os projetos que temos bons para a vida. Então, que esse medo normal e comum, ele seja sempre inferior à confiança em Deus que nos mantém firmes na caminhada. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia. A vocês todos que acompanham o Evangelho diário, o nosso pedido
para que consigamos chegar a mais pessoas com esse trabalho de evangelização. O pedido do padre é: se inscreva no nosso canal do YouTube, curta os vídeos também no nosso canal de YouTube, curta a página do Facebook e nos siga no Instagram. Todos, Paróquia São Pedro, Apóstolo de Alfenas. Nos ajude na divulgação e na evangelização.